Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 23 de novembro. Hoje foi um dia extremamente corrido para mim e essa é a hora que eu estou conseguindo gravar o meu planejamento para amanhã. Tomara que eu consiga adiantar isso no dia de amanhã, mas hoje foi um dia realmente muito puxado de trabalho, com muitas outras tarefas aqui ao longo do dia, então eu estou gravando mesmo porque eu tenho que fazer o meu planejamento, é de lei, e porque eu sei que alguns de vocês ainda estão esperando. Então vai ser difícil você conseguir ver isso se você costuma ver o vídeo mais cedo, mas infelizmente hoje para mim não foi possível gravar mais cedo, tá? Bom, eu vou só usar o radar esportivo, eu estou aqui fora de casa, do escritório, para também não atrapalhar ninguém, já tem muita gente dormindo. Eu vou usar só o radar esportivo, mas vou deixar o PDF de apoio aqui para vocês, para quem tem acesso a ele, tá? 7 horas da manhã a gente tem... eu já deixei no Instagram o terceiro episódio do meu diário da Copa, que eu estou documentando. Hoje foi um dia... Vou dizer que foi um dia assustador, assim, em alguns aspectos, porque eu poderia ter tomado um gol bem cheio da Tunísia. Eu expliquei isso lá no vídeo. E teve uma zebra também da Argentina, mas que deu para trabalhar bem no mercado, pelo menos dentro dos meus métodos. A gente teve também uma França começando muito mal e depois melhorando ao longo do jogo. Então foi um dia cheio de desafios, cheio de espinhos ali no meio do caminho, mas eu acho que eu trabalhei bem na medida do que eu me propus a fazer, tá? Vamos começar aqui com esses jogos do Marrocos e Croácia. Muita gente falando muito bem de Marrocos e não é à toa, né? A seleção do Marrocos ela tem uma escalação, né? Um quadro de jogadores muito conhecidos. Eu acho que o principal destaque aqui fica para o Ziyech do Chelsea e para o Achraf Hakimi do PSG, mas a gente pode listar vários outros bons jogadores aqui. Tem um atacante, o 19 do Sevilha, tem o número 3, que se eu não me engano é do Bayern de Munique, reserva. Tem vários jogadores conhecidos, então eu acho que o Marrocos joga direitinho, tá? Eu acho que ele pode sim dar um trabalho para a seleção da Croácia. A seleção da Croácia ela é inteiramente conhecida, né? A gente pode listar aqui o Perisic do Tottenham, o Kramaric do Hoffenheim, o Brozovic da Inter, o Modric do Real Madrid, o Kovacic do Chelsea, assim a gente vai até a gente se perder de vista, né? Se eu não me engano aqui, o Livakovic do goleiro é do Zagreb. Então assim, uma excelente seleção. A Croácia é a atual vice-campeã do mundo, né? A França venceu a Croácia na Copa de 2018. Então a gente tem aqui uma seleção que tem a sua expectativa. Não fez um início de Nations muito bom, né? Naquele grupo com Dinamarca e França, mas depois recuperou. Se a gente pegar os últimos jogos aqui da Croácia, a gente vai ver várias vitórias. Então é uma seleção cascuda, já é uma seleção envelhecida, tá? Assim como a Bélgica. Acho que a gente pode dizer que a geração da Croácia, essa geração da Croácia, ela é uma geração que já está um pouco mais envelhecida, mas não necessariamente a parte envelhecida é num tom assim pejorativo. A gente pode interpretar isso como experiência, né? E o Marrocos eu vejo como um time assim, um pouco mais jovem, um time um pouco mais agressivo. Vamos ver como é que a Croácia vai se comportar. Eu tenho uma expectativa de conseguir buscar até alguma correção na Croácia, dependendo se a Croácia não entrar bem em campo, tá? Lembrando da Eurocopa, para quem acompanhou a Eurocopa, a Croácia não começou fazendo bons jogos, depois ela acabou melhorando, tá? Então pode ser que a gente tenha aqui algum tipo de correção nesse lado da Croácia, que é a odd mais baixa. Mas se tudo seguir para o lado comum, né, onde o favoritismo prevalece, não tem sido assim tão fácil na Copa, né? Principalmente as seleções que a gente mais espera, com mais expectativa, está encontrando alguns minutos dentro de campo de muito nervosismo. A gente até estava conversando sobre isso hoje no Discord. A França encontrou muito nervosismo no início, a Argentina quando estava perdendo. Então vamos ver se a Croácia não vai apresentar esse tipo de coisa. Então para mim, não vou trazer tanto viés, porque tem me atrapalhado, mas vou me direcionar aqui só para o match odds. Alemanha e Japão, pelo que tudo indica, nesse jogo de estreia, o Leroy Sané não vai poder estar em campo por um problema no joelho, tá? A tendência aqui é que a gente tenha uma Alemanha com a posse,
tá? Empurrando o Japão para trás. Esse é o estilo de jogo da Alemanha. Não esperem ver a Alemanha aqui recuada para contra-atacar. Não faz assim o estilo como fez hoje a França em alguns momentos, tá? A Alemanha sempre gosta de ter a bola, é um time que tenta mesclar jovens jogadores, o Musiala, o Kimmich, com jogadores mais velhos, né? Principalmente o Neuer e o... Nossa, esqueci o nome do atacante, o Miller. Então é uma seleção que vem se rejuvenescendo, né? Trocou do Joachim Löw, né? Para o Hans Flick. O Hans Flick ainda não conseguiu implementar nesse time da Alemanha o que ele se propôs no time do Bayern de Munique, né? O time do Bayern de Munique era uma máquina de matar. Na última Liga dos Campeões que ele conquistou sobre o PSG, foi um time que meteu 8 no Barcelona, que quebrou recorde de gol na Alemanha. Então está tendo um pouco de dificuldade. Teve a lesão do Timo Werner, né, de última hora, e a gente tem aqui uma seleção da Alemanha a 1,45. Esse jogo ele se assemelha bastante com o jogo da Inglaterra contra a seleção do Irã. Por quê? A gente tem odds parecidas e cenário de jogo parecido. Uma Alemanha provavelmente com a bola, propondo o jogo, e um Japão muito provavelmente jogando de forma reativa, tá? E a Alemanha, quanto mais para trás ela empurra o seu adversário, mais dificuldade ela tem para encontrar os espaços entre as linhas, tá? Então, se a Alemanha não fizer um gol cedo, a gente pode ter aqui uma situação que tem sido pouco comum ainda na Copa, mas pode acontecer, de uma Alemanha não vencendo no primeiro tempo, e pode acontecer mesmo, e a gente tem uma odd da Alemanha começando a fazer um processo de correção mais agressivo no segundo tempo. E aí eu vou repetir o que eu falei no jogo da França, no jogo da Inglaterra, no jogo da Argentina, que é o seguinte: se você não tem método para esse tipo de situação, cara, a melhor coisa que você pode fazer é ficar de fora. Hoje, por exemplo, no jogo da Argentina, quando a Argentina tomou a virada, eu vi essa odd da Argentina baixíssima, a 4, 5, e eu não entrei no mercado, porque eu não tenho método para isso, não se encaixa com o meu emocional. Eu só fui entrar na Argentina, eu até deixei lá no vídeo do Instagram, depois que essa odd passou de 15, ou seja, depois que eu já tinha ali os 90 minutos, porque aí eu já tinha um gol a meu favor e uma odd realmente ainda baixa pelo tempo de jogo. Então aí sim estava dentro dos critérios do meu método e eu entrei. Agora, se vocês não têm, é muito difícil, porque, por exemplo, pega a situação da Holanda. Às vezes você está trabalhando numa correção da Holanda, a Holanda vai fazer um gol do nada, igual aconteceu, e você, fora do seu método, pode acabar tomando um prejuízo. E eu nunca critico esse prejuízo específico, né? O primeiro prejuízo. O que eu alerto para vocês é o que isso pode gerar lá na frente de desconforto, né? E até mesmo de uma quebra de banca. Então, assim, para esse jogo, ou a Alemanha vai te dar leitura para estar back ao Japão. Não espere dentro dessa leitura só a posse de bola, só o Japão recuado. Isso aí é o básico. Isso provavelmente vai acontecer, 90% de chance. Espere um pouco mais. Essa bola do Kimmich pelo meio, o homem de criação da Alemanha hoje, e também o homem das bolas paradas, ela está entrando entre as linhas. Os escanteios da Alemanha estão sendo ganhos pelo time pela zaga da Alemanha, pelos jogadores altos da Alemanha. A segunda bola, principalmente, quando você faz uma marcação alta, quando você diminui o espaço no campo, quando você sobe as suas linhas, você tem que roubar a segunda bola. A França não estava conseguindo fazer isso hoje. A Alemanha consegue fazer isso? Se sim, aí você tem um padrão para trabalhar alguma coisa aqui contra a seleção da Alemanha. Eu vou provavelmente me direcionar, se houver isso, ou a favor da Alemanha ou contra o Japão, mas tomando muito cuidado nos contra-ataques velozes dessa seleção japonesa, tá? Às 13 horas a gente tem um cenário extremamente parecido com o jogo que eu acabei de falar, só que aqui a gente tem uma odd muito mais esmagada, né? Talvez junto com a Argentina hoje, essa odd da Espanha seja a mais baixa possível, tá? É muito difícil a gente trabalhar nesse tipo de jogo, porque só tem uma coisa a se fazer no primeiro tempo, se o jogo tiver empatado, que seria ou estar a favor da Espanha ou não fazer nada, que é muito complicado você trabalhar contra uma Espanha que vai ter praticamente 80% de posse de bola. Sim, a Espanha tem dificuldade para pôr a bola para dentro, realmente é difícil, é uma toqueira danada, é uma quantidade de posse de bola danada,
mas muitas das vezes a Espanha tem dificuldade de marcar. O que vai fazer a Costa Rica sair para o jogo é ela sair atrás do placar. Tá? E se a gente pensar com carinho, vamos dar uma olhada nesse grupo, a gente tem um grupo com Alemanha e Japão. Muito do que pode ser decidido no final tem a ver com saldo de gols. Então, se eu interpretar no segundo tempo, numa situação de gols, que eu tenho uma Costa Rica tomando um 1-0 e ainda assim fechada, talvez eu não busque tantos gols assim. Agora, se acontecer como aconteceu hoje, como a Austrália, perdendo de 2-1 e indo para cima, aí sim eu posso ter uma tendência de trabalhar gols. Lembrando, o jogo da Argentina, houve um padrão para estar a favor da Argentina, deu para pegar um pouco daquele primeiro gol do Messi de pênalti, é porque o mercado suspendeu muito rápido, e depois a Argentina tomou a virada. Então, mesmo com uma odd baixa, você pode ter oportunidade para outras coisas. O grande problema aqui é essa superioridade da Espanha, assim como eu falei da Alemanha, vai ser só posse ou vai ser algo um pouco mais incisivo, tá? Aqui, se eu for fazer algo, não tem como, não tenho que correr, tá? Vamos ver se a Espanha vai me dar todo esse padrão. E por último, Bélgica e Canadá. Tem muita gente também levantando a lebre de que o Canadá pode ser uma surpresa na Copa, né? Muito por conta do Davis, o nosso lateral esquerdo aqui, o Afonso Davies do Bayern, que pode até jogar como um possível ponta em alguns momentos, né? A seleção da Bélgica, na minha opinião, assim como eu falei da Croácia, também acho uma seleção um pouco mais envelhecida. Acho que o tempo da Bélgica está passando, né? Essa geração nunca ganhou nada, mas é uma geração que ainda tem um paredão lá atrás, que é o Courtois, ainda tem um cara muito forte no meio, que é o De Bruyne, e infelizmente agora não tem o Lukaku lesionado, vai ter que contar com um Batshuayi, Eu não tenho certeza se vai ser ele de titular. A gente tem o Eden Hazard também aqui com a 10, que joga no Real Madrid e hoje não está no seu melhor futebol. E tem todos aqueles jogadores que a gente já conhece, que enfrentou o Brasil na última Copa. De novo, acho que é uma seleção um pouco mais envelhecida, e para estar com uma odd de 1,50 contra o Canadá, é porque realmente o Canadá pode sim dar um pequeno trabalho, na minha opinião. Agora, sejamos sinceros, tá? Independente se é o Lukaku, se é o Batshuayi, se o De Bruyne estiver bem nesse jogo, é muito difícil o Canadá aprontar aqui, porque é um cara que consegue tirar a coelha da cartola e, além de resolver com assistências, é um cara que consegue resolver também nas jogadas individuais, finalização de fora da área se preciso, bolas paradas, tá? E lembrando que a Bélgica tem um time extremamente alto, então as bolas aéreas vão ser muito perigosas, tá? Eu me lembro até hoje da Copa do Mundo da Rússia, onde a Bélgica jogou com o Japão e o Japão ganhando o jogo, aliás, empatando o jogo, era 2-2, esse jogo ia para as prorrogações, ou ia para os penais, acho que ia para as prorrogações. E aí o Japão teve um escanteio, em vez dele fazer cera, tocar do lado ali e tal, para acabar o tempo, ele quis jogar a bola na área. E aí você tem vários zagueiros altos e tem o Courtois, que é alto também. E aí o Courtois pegou a bola, ligou um contra-ataque, acabou sendo o gol que deu a virada da Bélgica para 3-2 naquele jogo, e a Bélgica acabou indo para frente, o Japão eliminado. Então, assim, prestar atenção nessa zaga, nesse goleiro também, que sai muito bem nas bolas em escanteio, né? Às vezes comprar escanteio do Canadá vai te gerar muito mais perigo no contra-ataque da Bélgica do que qualquer outra coisa. Então tudo isso são situações que a gente tem que tentar prever um pouquinho. Beleza? Para mim, mesma coisa com o Japão, tá? Eu acho que eu posso em algum momento trabalhar contra o Canadá. O Canadá é uma das equipes mais difíceis de se estudar. Tem poucos jogos assim contra seleções tops de linha, então fica um pouco mais difícil de você balizar, né? É difícil você pegar jogadas de perigo do Canadá contra o Panamá, contra os Estados Unidos, é um pouco mais complicado. Mas vamos ver o que a gente tem por aqui. Ao longo do dia também eu vou dando uma estudada a mais nessas jogadas de perigo do Canadá, e se eu ver alguma coisa interessante eu vou comentando com vocês lá no Telegram. Beleza? Não vou me alongar muito, estou muito cansado, já são 9h20 por aqui. E a gente se vê amanhã cedo, às 5 da manhã eu estou de pé. Um grande abraço para vocês, desculpem o horário do vídeo, mas hoje foi o que eu consegui, meus amigos. Bom trabalho para todo mundo, é sempre um prazer e até amanhã.